O sol nascia sobre o estádio Santiago Bernabéu, pintando o céu de Madrid com tons dourados que prometiam um dia especial. Era 15 de dezembro de 2024 e algo mágico estava prestes a acontecer. Nos corredores do estádio reformado, funcionários corriam de um lado para outro, ajustando os últimos detalhes para o que seria chamado de o Jogo dos Sonhos. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o eterno fenômeno, estava no vestiário principal, olhando para a camisa amarela da seleção brasileira que repousava em suas mãos. Aos 48 anos, seus olhos ainda brilhavam com a mesma paixão de quando era apenas um garoto sonhando em ser jogador. Nunca pensei que voltaria a vestir esta camisa, murmurou para si mesmo, passando os dedos pelo escudo da CBF. A ideia havia surgido 3 meses atrás, quando Zinedine Zidane, seu antigo companheiro de Real Madrid, ligou para propor algo inusitado. Um evento beneficente da FIFA, reunindo lendas do futebol mundial no Santiago Bernabéu reformado. "Meu amigo", disse Zidane ao telefone, "o mundo precisa ver a magia novamente. Você e eu, lado a lado, uma última vez neste estádio sagrado." Ronaldo havia hesitado. Seus joelhos já não eram os mesmos e o peso dos anos se fazia sentir. Mas quando soube que toda a renda seria destinada a projetos sociais da FIFA para crianças carentes ao redor do mundo, não conseguiu recusar. O futebol sempre foi sobre dar esperança, pensou, lembrando-se de sua própria infância humilde em Bento Ribeiro. No vestiário ao lado, Zidane ajustava sua camisa branca, representando o time das lendas europeias. Aos 52 anos, o francês mantinha a elegância que o tornou um dos maiores meio-campistas da história. "Está nervoso, Zizou?" perguntou Kaká, que também fazia parte do time europeu. "Não", respondeu Zidane com um sorriso. "Estou ansioso para ver Ronaldo em ação novamente." As arquibancadas começavam a se encher com mais de 80 mil torcedores. Famílias inteiras haviam viajado de todos os cantos do mundo para presenciar aquele momento histórico. Maria Santos, uma senhora de 65 anos de São Paulo, segurava um cartaz com a foto de Ronaldo dos tempos de Copa do Mundo. "Meu neto não acredita que eu vou ver o fenômeno jogar no Bernabéu", disse ela emocionada para a filha ao seu lado. No túnel que levava ao gramado, Ronaldo encontrou Zidane. Os dois se cumprimentaram com um abraço caloroso, como velhos amigos que não se veem há muito tempo. "Pronto para mostrar que a idade é apenas um número?", brincou o francês. "Sempre pronto, mon ami", respondeu Ronaldo, usando o pouco francês que sabia, arrancando risos dos dois. Os apresentadores da televisão mal conseguiam conter a emoção. "Senhoras e senhores, em poucos minutos veremos algo que muitos consideravam impossível. Ronaldo Fenômeno e Zinedine Zidane juntos novamente em campo no Santiago Bernabéu", anunciava Galvão Bueno com a voz embargada pela emoção. A música "Pra Frente Brasil" ecoou pelos alto-falantes e os jogadores começaram a se posicionar no túnel. Ronaldo respirou fundo, sentindo a adrenalina correr pelas veias como nos velhos tempos. Ao seu lado, jovens jogadores brasileiros o olhavam com admiração, como se estivessem diante de uma lenda viva. "Obrigado por nos inspirar", sussurrou Vinícius Júnior, que também participava do jogo. O momento da entrada em campo se aproximava. Ronaldo podia ouvir o rugido da torcida do lado de fora, um som que havia ecoado em sua mente durante todos esses anos longe dos gramados. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de pura emoção. "Este é o meu momento", pensou. "Uma última chance de mostrar por que me chamavam de fenômeno." Se esta história já está tocando seu coração e despertando sua paixão pelo futebol, saiba que ainda há muito mais emoção pela frente. Vamos juntos reviver a magia do esporte mais amado do mundo. A luz do fim do túnel se tornava cada vez mais intensa e o som da torcida mais alto. Ronaldo fechou os olhos por um instante, lembrando-se de cada gol, cada vitória, cada momento de glória que viveu.
Quando os abriu novamente, havia uma determinação familiar em seu olhar. O fenômeno estava prestes a voltar ao seu reino. Vamos, meu amigo, disse Zidane, colocando a mão no ombro de Ronaldo. Vamos mostrar ao mundo que a verdadeira magia do futebol nunca envelhece. E assim, com o coração acelerado e a alma em chamas, Ronaldo Fenômeno se preparou para dar o primeiro passo em direção ao gramado que o consagraria mais uma vez. O estádio aguardava, o mundo assistia, e a história estava prestes a ser escrita novamente. O primeiro passo no gramado do Santiago Bernabéu foi como uma viagem no tempo. Ronaldo sentiu o peso da história sob seus pés. O mesmo gramado onde havia marcado gols históricos, vestindo a camisa merengue. A grama estava perfeita, verde esmeralda brilhando sob as luzes do estádio reformado, e o rugido da torcida ecoava pelas arquibancadas como um trovão ensurdecedor. Ronaldo! 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 Gritavam os torcedores em uníssono. Bandeiras do Brasil tremulavam ao lado de faixas do Real Madrid, criando um mosaico de cores que pintava as arquibancadas. Crianças seguravam cartazes com mensagens de carinho em dezenas de idiomas diferentes e adultos choravam de emoção ao ver seu ídolo pisando novamente naquele palco sagrado. Zidane caminhou ao lado de Ronaldo, acenando para a torcida com a elegância que lhe era característica. "Sente isso, meu amigo?" perguntou o francês, apontando para as arquibancadas lotadas. "Esta é a energia que nos fez grandes. Este é o amor que nunca morre." Ronaldo assentiu, com os olhos brilhando de emoção. "Como eu senti falta disso, Zizou. Como eu senti falta de casa." Os dois times se posicionaram para as fotos oficiais. Do lado brasileiro, além de Ronaldo, estavam Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Cafu e Roberto Carlos. Do lado europeu, junto com Zidane, brilhavam nomes como Beckham, Figo, Pirlo e Totti. Cada um deles havia marcado época no futebol mundial e agora estavam reunidos para uma causa maior que suas glórias individuais. O árbitro, Pierluigi Collina, agora com 64 anos, mas ainda imponente, chamou os capitães para o sorteio. Ronaldo e Zidane se aproximaram e o italiano sorriu ao vê-los. "Quantas vezes não nos encontramos assim?" brincou Collina. "Mas hoje é diferente. Hoje jogamos pelo que realmente importa. As crianças que sonham em ser como vocês." O sorteio definiu que o Brasil começaria com a posse de bola. Ronaldo pegou a bola oficial da FIFA, uma esfera dourada especial criada para o evento, e a girou em suas mãos. "Ainda se lembra de como fazer?" provocou Zidane com um sorriso. "Alguns truques nunca se esquecem", respondeu Ronaldo, fazendo uma embaixadinha que arrancou aplausos da torcida. Nos primeiros minutos, o jogo transcorreu em ritmo mais lento, com os jogadores se adaptando ao retorno aos gramados. Ronaldo tocava a bola com cuidado, sentindo cada movimento, cada passe, cada drible. Seus joelhos protestavam, mas sua paixão era mais forte que qualquer dor física. "Eu nasci para isso", murmurou para si mesmo após um passe preciso para Kaká. Aos 15 minutos veio o primeiro momento mágico. Ronaldinho recebeu a bola na ponta esquerda e, com aquele sorriso maroto de sempre, começou a driblar dois adversários. A torcida se levantou em expectativa e o brasileiro cruzou a bola na medida para Ronaldo, que estava posicionado na área. O tempo pareceu parar por um instante. Ronaldo dominou a bola no peito, como nos velhos tempos. Sua movimentação era mais lenta, mas ainda conservava aquela inteligência única de posicionamento. Zidane, que estava marcando, olhou nos olhos do brasileiro e por um segundo pareceu hesitar. "Vamos, amigo", sussurrou. "Mostre a eles quem você é." O chute veio com a perna esquerda. Não com a potência devastadora de antigamente, mas com a precisão de quem conhecia cada centímetro daquele gol. A bola subiu em direção ao ângulo esquerdo e o goleiro europeu, Gianluigi Buffon, esticou-se todo para tentar alcançá-la. O estádio inteiro prendeu a respiração por aqueles segundos eternos.
A bola beijou a trave e saiu. Um "oh" coletivo ecoou pelas arquibancadas, seguido de uma salva de palmas. Ronaldo levantou os braços, não em lamentação, mas em agradecimento. "Quase!" gritou Zidane batendo palmas. "Quase, meu amigo!" O jogo continuou com intensidade crescente. Beckham acertou uma cobrança de falta que passou raspando a trave de Dida. Roberto Carlos respondeu com um chute de fora da área que fez Buffon trabalhar. A cada jogada, a torcida vibrava como se estivesse assistindo a uma final de Copa do Mundo. Aos 25 minutos, Pirlo lançou uma bola longa e precisa para Zidane, que estava na intermediária. O francês dominou com aquela classe inconfundível, deu um toque de primeira e começou a avançar em direção ao gol. Ronaldo, que estava na marcação, correu atrás do amigo com um sorriso no rosto. "Você não vai me passar dessa vez", brincou Ronaldo, chegando junto com Zidane na entrada da área. Os dois se olharam por um segundo, e ali estava toda a história de uma amizade forjada em glórias e derrotas. Zidane tentou o drible da vaca que o consagrou, mas Ronaldo, mesmo mais lento, conseguiu interceptar a bola. "Ainda tenho alguns truques", riu Ronaldo, enquanto a torcida aplaudia a jogada. Zidane levantou os braços em rendição e abraçou o brasileiro. "Você sempre foi impossível de marcar", admitiu o francês, e os dois riram juntos no meio do campo. O primeiro tempo caminhava para o fim, quando algo especial aconteceu. Uma criança de cerca de 10 anos conseguiu furar a segurança e correu em direção ao campo. Em vez de ser impedida, ela foi recebida de braços abertos por Ronaldo, que se ajoelhou na altura dela. "Você é meu ídolo", disse a garotinha em espanhol, com lágrimas nos olhos. Ronaldo a abraçou e sussurrou: "Continue sonhando, pequena. Os sonhos se tornam realidade." A imagem dos dois, o ex-jogador e a criança, foi capturada por centenas de câmeras e se espalhou instantaneamente pelo mundo todo. Aquele momento resumia o verdadeiro espírito do evento, a conexão eterna entre o futebol e a esperança. O juiz apitou o fim do primeiro tempo com o placar ainda em 0-0, mas o resultado era o menos importante. O que importava era o sorriso no rosto de cada pessoa nas arquibancadas, a emoção que tomava conta do estádio e a certeza de que a magia do futebol é realmente eterna. Enquanto caminhavam para o vestiário, Ronaldo olhou para o alto, viu as arquibancadas lotadas e sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O palco estava armado, a plateia vibrava e a segunda metade da história ainda estava por vir. O vestiário brasileiro, durante o intervalo, estava silencioso, mas não era o silêncio da derrota. Era o silêncio da concentração, da preparação mental para algo especial. Ronaldo estava sentado no banco, massageando os joelhos, quando Ronaldinho se aproximou. "Como se sente, R9?" perguntou o gaúcho com aquele sorriso característico. "Como se estivesse voltando para casa", respondeu Ronaldo, levantando-se devagar. Cafu, o eterno capitão, reuniu todos em círculo. "Galera, este não é um jogo comum. Estas crianças nas arquibancadas vieram de todo o mundo para nos ver. Elas não se importam com o placar, mas com a magia que podemos criar. Vamos mostrar por que somos brasileiros." Os veteranos se abraçaram, sentindo o peso da responsabilidade e o prazer de estar novamente unidos. Do outro lado do corredor, Zidane conversava com seus companheiros europeus. "Mes amis, Ronaldo está diferente hoje. Vejo nos olhos dele a mesma fome de 2002. Temos que estar preparados para o que ele pode fazer." Beckham, ajeitando a faixa de capitão, assentiu. "Zinedine, você o conhece melhor que qualquer um. O que devemos esperar?" Zidane sorriu misteriosamente. "Magia. Pura magia." O segundo tempo começou com mais intensidade. As pernas estavam mais pesadas, mas os corações batiam mais forte. Ronaldo posicionou-se mais próximo da área, usando a experiência para economizar energia. Seus movimentos eram calculados. Cada corrida tinha um propósito. Inteligência supera a velocidade.
murmurou para si mesmo, lembrando-se dos conselhos de Luiz Felipe Scolari. Aos 10 minutos da segunda etapa, Pirlo tentou uma jogada individual que lembrava seus melhores momentos na Juventus. O italiano driblou Roberto Carlos e cruzou para Totti, que finalizou por cima do gol. A torcida aplaudiu a jogada, mesmo com o erro na finalização. "Quase, Francesco!", gritou Zidane, encorajando o companheiro. O jogo estava equilibrado quando, aos 20 minutos, aconteceu o lance que mudaria tudo. Kaká recebeu a bola no meio-campo e, com aquela visão privilegiada, viu Ronaldo se posicionando na área. O passe foi perfeito, rasteiro, cortando toda a defesa adversária. Ronaldo dominou a bola com o pé direito, mas estava de costas para o gol. Figo e Beckham se aproximaram para fechar o espaço. Ronaldo fez o que sempre fez melhor, o inesperado. Com um movimento rápido, ele girou o corpo, passou a bola por baixo das pernas de Figo e disparou em direção ao gol. A torcida se levantou em êxtase, gritando como se fosse uma final de Copa do Mundo. Buffon, mesmo aos 46 anos, ainda tinha reflexos impressionantes. O goleiro italiano se esticou, mas a bola passou rente aos seus dedos e acertou o poste. O som do impacto ecoou pelo estádio inteiro, seguido de um suspiro coletivo. "Mamma mia!", gritou Buffon, levantando-se rapidamente. "Ronaldo, você ainda me assusta. Se você está sentindo a mesma tensão que essas 80 mil pessoas nas arquibancadas, então você entende por que o futebol é o esporte mais emocionante do mundo. Continue conosco para ver como esta história incrível se desenrola." O rebote ficou com Totti, que rapidamente organizou um contra-ataque. O italiano, com sua característica calma, tocou para Zidane, que começou a conduzir a bola pelo meio-campo. "Vamos, Zizou!", gritou a torcida mista, que havia se rendido ao espetáculo proporcionado pelas duas equipes. Ronaldo, mesmo frustrado com o lance perdido, não desistiu. Ele começou a correr de volta para a marcação, mas seus joelhos protestavam a cada passada. "Não agora", murmurou para si mesmo, "não quando estou tão perto." A determinação em seus olhos era a mesma de quando marcou 2 gols na final da Copa de 2002. Zidane avançou até a entrada da área brasileira, onde foi recebido por Roberto Carlos. O lateral brasileiro, mesmo aos 51 anos, ainda tinha aquela garra característica. "Vai ter que passar por mim, meu amigo", disse Roberto Carlos, se posicionando para a marcação. Zidane sorriu e tentou o drible, mas o brasileiro conseguiu desarmar. A bola sobrou para Ronaldinho, que estava na ponta esquerda. O gaúcho controlou com aquela facilidade única e começou a conduzir. "Dinho, Dinho, Dinho!", gritava a torcida pedindo mais uma de suas mágicas. Ronaldinho olhou para a área e viu Ronaldo se posicionando mais uma vez. "Vai, R9!", gritou alguém nas arquibancadas. Uma senhora idosa, que havia viajado de Belo Horizonte especialmente para o jogo, segurava uma faixa com a frase "Ronaldo Eterno". Suas lágrimas de emoção não passaram despercebidas pelas câmeras de televisão, e sua imagem se tornou um símbolo do que aquele jogo representava. Ronaldinho fez o que sabia fazer melhor, o impossível. Com um chapéu sobre Beckham, ele ganhou espaço e cruzou a bola na medida exata para Ronaldo. Desta vez, o fenômeno estava melhor posicionado de frente para o gol, a apenas 12 metros da meta, defendida por Buffon. O estádio inteiro parou. 80 mil pessoas prenderam a respiração simultaneamente. As câmeras de televisão focaram no rosto de Ronaldo, que mostrava uma concentração absoluta. Era como se todos os seus anos de experiência, todas as suas glórias e frustração, estivessem concentrados naquele momento. Zidane, que estava a poucos metros de distância, olhou para o amigo e pensou: "Esta é a sua hora, meu amigo. Mostre a eles por que você é o fenômeno." Até mesmo a marcação pareceu hesitar por um segundo, como se reconhecesse que estavam diante de algo especial. Ronaldo ajeitou a bola com o pé direito, olhou para o gol, respirou fundo e...
O que aconteceu a seguir entraria para a história como um dos momentos mais emocionantes do futebol mundial. O Santiago Bernabéu estava prestes a presenciar algo que ninguém jamais esqueceria. O tempo pareceu parar. O coração de cada pessoa nas arquibancadas batia no mesmo ritmo. E ali, naquele momento mágico, o futebol provava mais uma vez porque é chamado de a arte mais bela do mundo. Ronaldo estava pronto para escrever mais um capítulo de sua lenda. O chute saiu com a precisão de um artista pintando sua obra-prima. Ronaldo usou a parte interna do pé direito, aquela mesma que havia marcado tantos gols históricos, e a bola voou em direção ao ângulo superior direito do gol. Buffon se esticou completamente, seus dedos quase tocando a bola, mas ela passou como um raio dourado e se alojou no fundo da rede. Gol! O grito ecoou pelo Santiago Bernabéu como uma explosão de pura emoção. 80.000 pessoas saltaram de suas cadeiras simultaneamente, criando uma onda humana que varreu todo o estádio. Ronaldo ficou parado por um segundo, como se não acreditasse no que havia acontecido. Então, abriu os braços e correu em direção à torcida brasileira. Ele fez! Ele fez! Ronaldo Fenômeno marcou! Gritava Galvão Bueno na transmissão, com a voz embargada pela emoção. Aos 48 anos no Santiago Bernabéu, ele mostra que a classe é permanente. Que momento mágico estamos vivendo! As câmeras captaram lágrimas nos olhos de torcedores ao redor do mundo. Zidane foi o primeiro a abraçar Ronaldo. O francês estava sorrindo e balançando a cabeça em admiração. Incrível, mon ami, simplesmente incrível. Ele sussurrou no ouvido do brasileiro. Você nunca vai deixar de ser o fenômeno. Os dois se abraçaram longamente, dois gigantes do futebol unidos pela paixão que os definiu. Os companheiros de equipe correram para celebrar. Ronaldinho chegou fazendo embaixadinhas, Kaká levantou os braços aos céus agradecendo e Roberto Carlos gritava como se tivesse 20 anos novamente. Até mesmo os adversários vieram cumprimentar Ronaldo. Beckham, Figo e Pirlo se aproximaram com sorrisos genuínos, reconhecendo a grandeza do momento. Nas arquibancadas, a emoção era indescritível. A senhora, que havia viajado de Belo Horizonte, chorava copiosamente, abraçada com desconhecidos que se tornaram família naquele instante. Crianças de todas as nacionalidades gritavam «Ronaldo! Ronaldo!» em suas línguas nativas, criando uma sinfonia internacional de alegria. O jovem Miguel, de 12 anos, que havia economizado durante meses para comprar o ingresso, segurava uma placa com a frase «Ronaldo, meu herói». Ao ver o gol, ele desmaiou de emoção e foi amparado pelos torcedores ao redor, que o abraçaram com carinho. «Você presenciou história, garoto», disse um senhor espanhol, colocando a mão no ombro do menino. O jogo foi reiniciado, mas era apenas protocolo. Todos sabiam que aquele momento já havia definido a partida. Ronaldo, energizado pelo gol, continuou jogando como se fosse um jovem de 20 anos. Cada toque na bola era aplaudido, cada passe era celebrado. O Santiago Bernabéu havia se transformado em um templo de adoração ao futebol. Aos 35 minutos do segundo tempo, Colina olhou para o relógio e sinalizou que o jogo estava chegando ao fim. Ronaldo pediu uma substituição, sentindo que havia cumprido sua missão. Quando saiu de campo, o estádio inteiro se levantou em uma ovação de mais de 5 minutos. «Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo!» ecoava pelas arquibancadas como um mantra sagrado. O brasileiro parou no meio do campo, olhou para as 4 arquibancadas e acenou devagar. Suas lágrimas eram visíveis mesmo à distância. Ali estava um homem que havia dedicado sua vida ao futebol, que havia superado lesões devastadoras, que havia provado que os sonhos podem se tornar realidade com dedicação e paixão. Zidane também foi substituído poucos minutos depois, e os dois se encontraram na lateral do campo. Caminharam juntos em direção ao banco, conversando baixinho. «Obrigado, Zizou», disse Ronaldo. «Por quê?»
perguntou o francês. Por me dar a chance de sentir isso mais uma vez. Zidane sorriu. Nós dois precisávamos disso, meu amigo. O apito final soou com o placar de 1-0 para o Brasil, mas o resultado era o menos importante. O que importava era o sorriso no rosto de cada criança nas arquibancadas, a realização de um sonho que parecia impossível e a prova de que a verdadeira magia do futebol transcende idade, tempo e expectativas. Na cerimônia de encerramento, Ronaldo recebeu uma placa comemorativa das mãos do presidente da FIFA. Este gol será lembrado para sempre, disse o dirigente. Não pelo que representou em campo, mas pelo que representou para milhões de pessoas ao redor do mundo. Ronaldo segurou a placa e a levantou para a torcida, que respondeu com mais uma ovação ensurdecedora. Durante as entrevistas pós-jogo, Ronaldo estava visivelmente emocionado. Eu sempre soube que um dia voltaria a este estádio, disse ele com a voz trêmula. Mas nunca imaginei que seria assim, com tanto carinho, tanto amor. Este gol não é meu, é de todos vocês que nunca pararam de acreditar. As crianças beneficiadas pelos projetos da FIFA foram convidadas ao campo para tirar fotos com os jogadores. Ronaldo se ajoelhou para ficar na altura delas, distribuindo abraços e autógrafos. Vocês são o futuro do futebol, disse ele para um grupo de meninos africanos. Nunca deixem de sonhar, porque os sonhos se tornam realidade. Quando as luzes do Santiago Bernabéu começaram a se apagar, Ronaldo deu uma última olhada no gramado. Ali estava escrita mais um capítulo de sua lenda, uma história que seria contada por gerações. O menino de Bento Ribeiro que sonhava em ser jogador havia se tornado muito mais que isso. Havia se tornado eterno. Zidane se aproximou uma última vez. Então, o que vem agora? Perguntou o francês. Ronaldo sorriu, com aquele brilho nos olhos que nunca se apagaria. Agora eu volto para casa sabendo que cumpri minha missão. O futebol me deu tudo e hoje eu pude retribuir um pouco. Os dois caminharam juntos para fora do estádio, deixando para trás uma noite que entraria para a história. O Santiago Bernabéu voltou ao silêncio, mas as memórias daquele gol, daquele momento mágico, ecoariam para sempre nos corações de todos que tiveram a sorte de presenciar o retorno do fenômeno. Se esta história tocou seu coração, como tocou o coração de milhões de pessoas naquela noite mágica em Madrid, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Qual foi o momento mais emocionante desta história para você? O futebol tem o poder de unir corações e realizar sonhos, e você faz parte desta família apaixonada pelo esporte mais belo do mundo.